Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Vim aqui pra gente conversar, continuar conversando, né? Pra quem é novo aqui no canal, nunca assistiu nenhum dos outros vídeos, eu tenho o hábito de vir aqui trazer algum assunto que eu tenha vivido, alguma situação que me marcou de alguma forma, pra gente conversar e tirar alguma reflexão, tirar algum aprendizado dessa situação. Então tem acho que outros 4 ou 5 vídeos aqui no canal em que eu trago situações, abro algumas situações realmente bem pessoais pra gente poder conversar. E tem uma situação, eu acho que eu mencionei ela muito por cima aqui no canal, eu nunca de fato falei dela abertamente, nunca abri essa época da minha vida, porque foi uma época muito difícil. No ano de 2023, ou seja, vai fazer uns 2 anos agora, eu vivi uma das épocas, se não a época mais difícil da minha vida. Eu tava no começo da faculdade de engenharia, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto sobre a minha transição de curso, sobre a questão toda de deixar a faculdade de engenharia, né? Acho que até nesse vídeo que eu comentei sobre essa época, mas eu comentei muito por cima, como eu disse. Eu tava no começo da faculdade de engenharia, tava realizando um grande sonho que era estudar na UFMG, era o lugar que eu queria estar estudando e eu amava tudo, gente. Eu amava o campus, eu amava as aulas, eu amava tudo aquilo que eu tava vivendo, fazer as provas, estudar, tanto que até hoje eu tenho os fichários desse primeiro semestre da faculdade de engenharia e eu guardo eles. E quando eu olho as páginas, eu sinto saudade. Eu realmente, juro, eu considero assim, ai, era tão gostoso, por que eu não volto, né? Mas ao mesmo tempo, eu tava vivendo algo que me impedia de realmente curtir aquele momento. Pensa, eu tava vivendo uma das grandes realizações da minha vida, algo que eu tinha me dedicado por 5 anos ou mais da minha vida para chegar naquele momento, e eu tinha chegado, lá estava eu, no lugar que pra mim era, sabe, o centro do mundo? Quando você fala assim, tá, tem um lugar que você quer estar, era ali. Só que eu não conseguia estar plenamente feliz, eu não conseguia estar curtindo, porque um outro ou alguns outros aspectos da minha vida estavam muito problemáticos. E eu lembro que na época eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo. 2 anos depois, eu tô na faculdade de psicologia agora, voltando para o UFMG, e estou estudando várias coisas, né? Igual eu fiz na faculdade de engenharia, antes de começar as aulas, eu adiantei muita matéria e foi algo muito bom para mim. Da mesma forma, eu estou adiantando matéria de psicologia. E na verdade, não é nem que eu tô adiantando matéria, mas eu estou estudando este livro aqui. Eu poderia só ler ele de uma forma corrida, sabe? Lendo e respondendo as perguntas, porque ele tem umas perguntas legais, uns prompts interessantes. Mas eu decidi ler ele como um estudo. Então, estudar algumas coisas de psicologia em cima dele, porque é como se fosse uma coisa mais introdutória, digamos assim. E essa psicóloga é muito boa, inclusive fica a recomendação do livro, porque tá sendo tanto uma leitura muito boa no aspecto de estudo, como também uma espécie de autoanálise, um autoestudo terapêutico para mim também, porque eu também estudo, né? Então eu faço a análise toda, vou atrás das referências que ela cita, vou pesquisando mais sobre os assuntos, é como se fosse uma porta de entrada para eu ir conhecendo outros assuntos da psicologia, mas também eu vou respondendo os exercíciozinhos que ela vai deixando de autoconhecimento, de entender situações da vida. E foi numa dessas que eu percebi, pela primeira vez depois de 2 anos, eu entendi mais ou menos o que tinha acontecido naquela época. Foi uma época muito difícil, tá? Só para contextualizar, eu entrei na faculdade em agosto de 2023 e mais ou menos um mês depois, em setembro, eu comecei a ter crises de ansiedade muito fortes todos os dias. Então, eu acho que foi dia 19 ou 25 de setembro até 2024. Eu tinha crise de ansiedade todos os dias, mais de uma crise por dia. Então, eu chorava todos os dias, eu
tive vários impactos negativos nos meus estudos, na minha vida social, em compromissos meus, em coisas minhas por conta disso, né, dessa condição. Eu fiquei tendo essas crises de ansiedade, então inicialmente era só ansiedade, mas uma ansiedade bem forte por alguns meses, e aí eu entrei num quadro pré-depressivo, vamos colocar assim, né? Eu comecei a ter episódios de estar deprimida, então não consegui mais sair da cama, não consegui arrumar as minhas coisas, não consegui fazer coisas que eu gostava antes, então os meus hobbies, eu sempre fui uma pessoa cheia de hobbies, tocar instrumento, desenhar, pintar, estudar, ler, eu sempre fui cheia de coisas que eu gostava de fazer e de repente todas essas coisas ficaram cinza, assim, perderam a graça. E tudo isso na faculdade, que eu tava sonhando em fazer, vivendo os meus sonhos, né? Várias coisas lindas na minha vida acontecendo e eu só conseguia enxergar cinza, sério. A sensação era essa, era de que eu olhava pra tudo e tudo era cinza. Eu não conseguia ver eu sou uma pessoa muito assim de enxergar magia na vida, sabe? De olhar pras coisas e ver elas brilhando e sonhar e ver um lado até meio cor-de-rosa demais. Essa sou eu. Então, de repente, eu não conseguia mais ver cor-de-rosa, eu só via cinza. E tudo era pesado demais, triste demais. Então, vamos para o que me fez abrir os olhos, né? Porque depois que eu vivi isso, naquele momento, na verdade, a única coisa que eu conseguia pensar não era nem eu preciso melhorar, né? Porque o que vem na cabeça da gente eu preciso resolver isso, eu preciso que isso pare da forma que for. Então foi uma época muito difícil. Graças a Deus passou, né? Tipo, deu tudo certo, eu superei isso. Mas naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar era em dar mais um passo. Mas eu queria que aquilo acabasse. Eu tive muito apoio de diversas pessoas e isso foi muito importante pra melhorar. E aí, em 2024, começo do ano, acho que essa virada, né, ano novo, esse começo de ano, fazer metas, olhar pra vida, tentar olhar pra vida de uma forma mais positiva me ajudou muito. E aí eu comecei a focar em melhorar. Então a única coisa que eu sabia eu preciso melhorar. Não foi imediato, então eu ainda tive várias crises de ansiedade no começo do ano de 2024, mas o meu foco tava em melhorar, em sair daquele buraco, sabe? Se tiver barulho no fundo é porque as pessoas continuam vivendo. Eu peço perdão, mas assim, é só um cachorrinho, tá bom? Enfim, 2024 foi totalmente focado em melhorar e realmente sair, sabe? Quando acontece alguma coisa e você só consegue correr pra longe, você não quer olhar pra trás, você não quer entender o que aconteceu, você só quer sair dali. E eu acho que só agora em 2025 eu consegui parar e até estudando mais sobre psicologia, tentando me entender melhor, que só agora eu consegui. Tá me incomodando. Ok. E aí só agora em 2025 eu consegui realmente olhar para aquela época e falar, ok, vamos entender o que aconteceu. E aí existe uma psicóloga, na verdade eu não lembro se ela é psicóloga ou se ela é psiquiatra, eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Ela é psicóloga, ela chama Carol Diane Reef, e ela desenvolveu uma escala psicométrica, um modelo de escala psicométrica para medir o bem-estar psicológico de um indivíduo. Porque antigamente acreditava-se que uma pessoa estava em bem-estar psicológico quando ela estava com ausência de problemas. Então, não tem nenhum problema, tá tudo tranquilo na sua vida, você está em bem-estar psicológico. Mas o que essa Carol vai trazer para te analisar é uma visão muito mais ampla do que realmente é o bem-estar psicológico. Ou seja, ela traz 6 dimensões pra gente analisar o bem-estar psicológico. É uma análise, assim, tranquila da gente fazer, porque a gente vai quase que se autoanalisar. E essas 6 dimensões são autoaceitação, que aí vai incluir autoestima, autoconfiança, autoconceito, a sua visão de você mesmo, crescimento pessoal, relações positivas com outras pessoas, ou seja, ter relações saudáveis, sejam amorosas, sociais, familiares, ter autonomia,
ter propósito de vida e ter domínio sobre o ambiente. E foi quando eu li esse último tópico que eu entendi onde que estava o problema lá em 2023 e o que tinha acontecido na minha vida. Então, voltando lá para 2023, e gente, é muito, muito saudável a gente fazer esse movimento de olhar para nossa história, olhar para o nosso passado e tentar entender de onde vieram as coisas, tentar entender o que aconteceu com a gente. Então, voltando lá para 2023, eu vi que mais ou menos do começo até o meio do ano, eu fui entrando em situações sociais nas quais eu tinha pouquíssimo controle. E foram escolhas minhas entrar naquelas situações. Então, situações aonde existiam modelos de comportamento que você precisava seguir, modelos relativamente rígidos. Situações onde as pessoas cobravam algumas ações, cobravam participação em alguns eventos, grupos, coisas do tipo. Então eu fui entrando em tudo isso. Eu lembro que a minha mãe sabe as coisas às vezes, né? Não sempre, mas às vezes sabe. Eu lembro que a minha mãe falou, cuidado, você tá indo com os 2 pés de uma vez e isso pode não ser bom. Mas eu tava tão... As coisas funcionam assim, né? Elas atraem a gente porque no início elas são tranquilas, elas são boas, você fala, eu aguento, tudo certo. Então eu fui indo. E aí, eu comecei a viver algumas situações difíceis em resposta. Então, algumas pessoas não foram muito fáceis. E eu comecei a ter algumas questões emocionais, de não estar conseguindo lidar, sabe? Só que, num cenário perfeito, num mundo ideal, eu teria essas questões e eu receberia apoio das pessoas que me amam, eu receberia compreensão das pessoas que me amam, as pessoas veriam que eu estava passando por algo difícil e seriam compreensivas, seriam atenciosas, entenderiam. Mas sabe o que eu recebi? Eu recebi o oposto. Eu recebi, você precisa continuar aqui, você precisa fazer aquilo que a gente espera que você faça. Aquele nível de cobrança super alto. Então, de repente, eu me vi num momento difícil, num momento de sofrimento, dentro de uma estrutura muito rígida que não tava nem aí pro meu sofrimento, que não tava nem aí pra nada. E as situações só se tornando cada vez mais difíceis. Então, o meu sofrimento só aumentando cada vez mais. E aí eu não tinha nenhum domínio sobre o meu ambiente. Eu não tinha domínio sobre aquelas situações difíceis que estavam acontecendo em primeiro lugar, né? Eu não conseguia parar elas, evitar elas, resolver elas. É como se eu estivesse amarrada numa situação super tóxica, assim, porque me adoeceu mentalmente, sabe? E era uma situação que quanto mais eu me esforçava, eu tentava agir de alguma forma pra amenizar, pior a situação ficava. Então eu tava sufocada, eu tava presa, sem conseguir controlar mesmo o que tava acontecendo, porque é normal a gente ter dificuldades, problemas com algumas pessoas. Só que não é normal a gente não ter nenhuma ação em relação a isso. Você não poder conversar, você não poder sair dessa situação, você não poder falar com essa pessoa ou tornar a situação diferente, agir de alguma forma que mude essa situação. Eu me vi de fato num lugar em que eu não conseguia sair. Essas cobranças desse outro ambiente também, constantemente, elas só aumentavam, porque pediam cada dia mais e eu não conseguia dizer não. Então, realmente, foi outro ponto, assim, eu não conseguia dizer não, eu era extremamente people pleaser. E por incrível que pareça, porque eu sempre fui uma pessoa muito decidida, eu sabia o que eu queria. Ao mesmo tempo, talvez por saber o que eu queria, eu sabia que eu não podia desagradar algumas pessoas nesse caminho. Então eu não conseguia dizer não e aquelas cobranças iam se amontoando em cima de mim enquanto eu só me afundava e me sentia pior. E foi essa falta de domínio sobre o ambiente que realmente tirou esse bem-estar psicológico de mim. Eu nunca fui uma pessoa muito ansiosa antes, sabe? Eu não era aquela pessoa que tinha crises e crises de ansiedade na adolescência. Minha adolescência foi relativamente tranquila. Mas quando eu cheguei nessa fase, acho que eu tava ali com 19 anos mais ou menos, né? Então início da vida adulta, eu me vi num ambiente completamente rígido, um ambiente em que o meu melhor esforço
não seria capaz e não foi capaz de resolver aquela situação que eu tava vivendo. Então, realmente, eu fui afundando. E para muitas pessoas pode ser outros aspectos. Pode ser a falta de propósito de vida, não saber para onde você tá indo, não saber o que você tá fazendo. Pode ser a questão da autoaceitação, que é muito forte também. E eu acho que um aspecto acaba impactando os outros. Então, quando eu me vi nesse ambiente em que eu não tinha domínio sobre o ambiente, a minha autoaceitação foi mudando também. Porque eu passei por um processo de rejeição com relação a algumas pessoas, né? Porque eu tava em tanto sofrimento que chegou num ponto que eu não conseguia mais, assim, era humanamente impossível aguentar tudo aquilo. E aí eu abri a mão, sabe? Eu soltei tudo, eu deixei os pratos caírem, aqueles pratos que eu tava tentando equilibrar. Eu abri a mão e eu deixei os pratos caírem. E aí realmente os pratos quebraram e muita gente ficou chateada, muita gente ficou brava, muita gente se afastou, né? Eu perdi várias amizades por conta disso, mas na verdade, vamos ser honestos, né? Eu acho que amizades verdadeiras, elas têm um mínimo de compreensão com o sofrimento da outra pessoa, sabe? Então eu realmente não considero que foram perdas, não considero nem que eram amizades, apesar de que na época eu enxergava assim, né? Mas isso também acaba trazendo consequências na nossa autoaceitação, porque aí eu comecei a me sentir pior. Pensar, poxa, será que eu não sou tão legal assim que isso aconteceu? Poxa, será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou uma pessoa difícil? Será que eu tô pedindo demais? E eu acho que essa foi uma outra consequência que eu fui conseguir lidar mesmo por agora. Então, a ansiedade daquela época melhorou. Os episódios depressivos melhoraram, mas eu carrego ainda, vamos dizer, né, feridas, consequências, danos daquela época até hoje. De pensar assim, que eu não fui essa pessoa para eles, entendeu? E de conseguir tratar isso em mim é aos poucos, é só aos poucos. Para outras pessoas pode ser a questão de relações positivas com os outros. Eu sei que é muito difícil a gente podar. Acho que até entra um pouco nisso, né? Aquelas amizades que eu tava tendo, por mais que eu estivesse me doando completamente, elas não eram amizades positivas, elas não eram relações positivas com aquelas pessoas, porque elas ajudaram a me colocar num lugar muito doloroso e no momento mais difícil. E eu acho que a gente nunca esquece esse tipo de coisa. A gente perdoa, a gente supera, mas acho que a gente nunca esquece. No momento mais difícil da gente, quem não esteve lá. Eu lembro com todo o meu coração de quem esteve. E eu sou grata a essas pessoas até hoje, mas eu também lembro de quem não esteve. Eu também lembro de quem sabia pelo que eu tava passando e nunca me mandou uma mensagem pra perguntar: ei, tá tudo bem? Sabe? Nunca foi atrás de entender. A questão das crises de ansiedade, né, que você não escolhe onde você tem. Então, diversas vezes eu tive crise de ansiedade na igreja, tive crise de ansiedade na faculdade. Eu não consigo esquecer quantas e quantas noites eu não estava tendo crise de ansiedade no carro, no estacionamento da UFMG. E aquilo me deixava morrendo de raiva, porque eu estava no lugar que eu mais queria estar. E eu não conseguia estar lá por inteiro, porque uma grande parte de mim estava em completo sofrimento. Então não foi uma fase fácil. Essa questão também, né, de... Não foi a UFMG, eu lembro que isso aconteceu, né? 2024, quando eu comecei a me esforçar pra melhorar, muita coisa. Eu ouvi conselhos de muitas pessoas dizendo que era o curso, que era a UFMG. Mas não era a UFMG o problema, não foi a UFMG que me adoeceu, por mais que é puxado, tem que estudar, tem que fazer as provas, e tem aquele monte de carga de estudos mesmo. Mas eu nunca fui essa pessoa assim que surtou por causa dos estudos. Eu não sou muito essa pessoa. Eu gosto de estudar, eu gosto de ter um monte de coisa pra estudar, de fazer prova. Então, assim, não foi isso. Se no meu terceiro ano de vestibular, de Enem, eu não surtei, eu garanto que não foi isso. Mas, de fato, era aquela sensação de... Eu dou conta da UFMG, mas tem outras coisas que não deveriam estar me adoecendo, que estão me adoecendo, que estão me roubando de viver essa experiência, entende? Então foi um processo super complicado mentalmente, isso aí me deixava louca, porque
eu tentei, sabe? Eu mandei mensagem pra algumas pessoas, eu tentei fazer meio de campo, dar presente. Eu fiz um esforço, assim, gigantesco pra resolver de alguma forma, pra parar aquilo. Porque a minha vontade era, chega, para, eu preciso viver. Eu preciso viver a minha vida. Assim, eu acho que você nunca está pela primeira vez numa universidade dos seus sonhos de novo. Então eu vou voltar agora pro FMG com o coração, assim, super feliz de novo de estar lá, mas não é a primeira vez, sabe? Não é a mesma sensação. Então eu sinto que roubaram isso de mim e isso é muito triste. Então, se você perceber que você tá naquele ambiente que você não tem domínio sobre ele, quando eu falo domínio você não consegue de nenhuma forma mudar as coisas que estão te machucando, analisa sair desse ambiente, sabe? Porque eu fiquei. Eu fiquei porque eu tinha um motivo muito maior pra ficar nesse ambiente. E não me arrependo de ter ficado, assim, porque eu acho que eu realmente não tinha outra opção. E deu tudo certo no fim, né? As coisas passaram, mas se for um lugar que você não tem motivo pra ficar, já é bastante motivo pra sair. Porque acho que é um ambiente que não respeita, sabe? Você, como pessoa. Se você não consegue interferir nele, a sensação que eu tinha era de que eu não existia. Era como se tudo tivesse acontecendo e as coisas acontecendo me impactando diretamente e nada que eu fizesse podia mudar nada. Então era como se eu não existisse. Eu me sentia assim, um fantasma, alguém que não. Transparente, na maior parte do tempo. E isso é muito difícil. Graças a Deus deu tudo certo, as coisas passaram, né? O tempo passou. Acho que o tempo, ele não cura, o tempo passa. Mas nesse tempo que passa, você vai encontrando a cura, vai encontrando o caminho e as coisas vão melhorando, né? Então, se conhecer, se entender, fazer esse processo de olhar para trás e analisar é muito bom e ajuda a gente a não cair novamente no mesmo problema. Acho que um grande medo que eu carreguei comigo desde 2023 era esse. Eu me vi várias vezes, em alguns momentos mais sensíveis, né, virando pro meu noivo e falando: eu não quero voltar para lá. Então, no primeiro minuto em que eu sentia uma leve ansiedade, eu já pensava: eu não posso voltar para aquele lugar. Então eu carreguei esse medo, mas fazer essa ação de olhar, entender o que aconteceu, me blinda um pouco de não voltar pra lá.